Então, nessa aula a gente vai falar de alergia e anafilaxia no consultório de dermatologia, tá? A gente sabe que os colegas reclamam das exigências da vigilância sanitária, né? O que eles pedem que você tenha no consultório, que você tenha desfibrilador, que você tenha certos medicamentos, mas realmente algumas coisas são básicas e você precisa ter se você trabalha com injetáveis, tá? Eu vou falar um pouquinho para vocês. Existe todo esse protocolo aí da vigilância sanitária, esse aí é um protocolo da vigilância sanitária do Distrito Federal de como lidar com situações de anafilaxia, tá? Vocês podem dar uma olhada, pausa o vídeo aí, ler esse fluxograma e ver o que vocês acham dele, mas eu vou fazer uma pequena modificação e vou falar uma forma mais adequada para o nosso dia a dia do dermatologista, ok? Então, você acha que o paciente está tendo uma crise alérgica, anafilática no seu consultório. Como é que você enquadra esses casos, tá? O paciente teve uma reação apenas na pele, tá? É um caso leve. O que você tem que fazer? Então, você estava fazendo um procedimento no paciente, você administrou algum medicamento, seja intradérmico, seja uma pomada, alguma coisa, e o paciente evolui com eritema. No entanto, ele não tem roquidão, ele não tem nenhum sintoma respiratório, ele não tem nada, tá? Apenas um eritema prurido, vamos dizer assim. O que eu tenho que fazer com esse paciente? Olha, o que você pode fazer com esse paciente é dar um antihistamínico não sedante para ele, tá? Não sedante por quê? Para você conseguir acompanhar melhor a evolução desse paciente, então você dá, por exemplo, uma fexofenadina, que está indicado no guideline, 180 mg, observa o paciente um pouquinho e depois ele pode ir para casa. Geralmente você pode continuar o seu procedimento sem grandes problemas, tá? Se você tem um paciente que você está fazendo um procedimento e ele evoluiu com angioedema, ou seja, você tem um edema palpebral, você tem um edema de lábio, o paciente pode ter roquidão, dor abdominal, contanto que não seja uma mega dor abdominal, né, que exige que você remova um paciente. Então, nesses casos, você vai precisar de uma conduta mais agressiva um pouquinho. E aí você vai entender por que você tem que ter esses medicamentos na sua clínica, tá? O paciente que fez um angioedema, você vai precisar injetar nele corticoide, antihistamínico e muitas vezes adrenalina, principalmente se ele começar a evoluir com sintomas respiratórios, dor abdominal intensa, roquidão, tá? Para você recuperar esse paciente antes que ele evolua para um quadro pior. E eu vou falar posteriormente para vocês como administrar essas medicações. Nesses casos de angioedema, além de eu ministrar as 3 medicações listadas, eu vou dar alta para ele, para casa, com antihistamínico oral e corticóide oral. E geralmente eu vou pedir para ele seguir no ambulatório especializado, após a alta. Tá? Como é que eu trato esses casos, geralmente, que precisam de administração de corticóide? Olha, eu tenho 3 formas de fazer, tá? Corticóide oral vai demorar muito para agir. Se o paciente já tem um angioedema, um edema da mucosa intestinal, é óbvio que a absorção intestinal vai estar alterada. Então você vai dar corticóide oral para ele? Quanto tempo isso demora para fazer efeito? Vai dar tempo? Então nesses casos tem que lançar a mão da injeção do corticóide, ou intramuscular ou endovenoso. Acontece que muitos colegas dermatologistas não têm treinamento para administrar medicação para um acesso periférico e nem tem técnica de enfermagem capacitada na clínica, muitas vezes, para fazer essa administração. Então é aí que eu te digo, é fundamental você ter uma medicação que te permita aplicar no músculo do paciente, porque isso qualquer um consegue fazer. Pinçar um deltoide, injetar um intramuscular profundo é fácil, tá? Você pode ter um frasco de dexametasona na gaveta, tá? Você pode ter diferentes tipos de corticoide. E se você tem acesso venoso, você pode lançar mão de uma hidrocortisona. Como é que eu uso essa hidrocortisona? Eu tenho frascos de 50, de 100 e de 500 mg. Geralmente eu injeto EV no paciente de 100 a 500 mg, variando aí conforme com o peso e com a idade. Para o adulto, no caso de angioedema, quase sempre a gente vai dar 500 mg. Tá? Como é que eu faço? Se eu for fazer intramuscular, eu vou diluir em 2 ml de água destilada e aplicar no músculo do paciente. Tá? E se eu for fazer intravenoso, direto, tá? Mesma coisa, dilui em 2 ml de água destilada e vai aplicando de forma lenta ao longo de 10 minutos. Uma terceira opção seria você colocar dentro de um soro glicosado de 250 e deixar correndo ao longo de 20, 30 minutos. Pode ser também um soro fisiológico, tá? Agora, uma coisa muito importante, o corticoide, não interessa se ele é endovenoso, se ele é intramuscular, se ele está diluído em solução, se ele é endovenoso direto, ele demora de 1 a 2 horas para iniciar o efeito. Isso é um problema muito grande, porque um paciente numa situação de anafilaxia, de angioedema, ele precisa de uma ação mais rápida. Por isso que o corticoide não é o medicamento que vai tirar ele dessa crise. Ele é o medicamento que vai manter ele sem crise depois, mas não é o medicamento que vai resgatar esse paciente agora, tá?
A segunda medicação que a gente tem é a prometazina, que é um antihistamínico, né, muito disponível, de uso intramuscular, tá? A gente tem aí os frascos de 25, as ampolinhas de 25 a 50 miligramas, que você vai aplicar intramuscular profundo também. Aspira do frasco e injeta, tá? Na situação de emergência. Essa medicação a gente não gosta de fazer endovenosa, subcutâneo, porque pode fazer necrose, tá? Endovascular ou subcutâneo. Então prefira fazer intramuscular profundo. Não pode ser feito em crianças com menos de 2 anos, porque pode induzir depressão respiratória, tá? Então, crianças de menos de 2 anos em consultório de dermatologia, estiver tratando um molusco contagioso, alguma coisa, né? Pode acontecer uma reação aos anestésicos tópicos, né? O início de ação ele tem um efeito bom com 30 minutos, só que às vezes você precisa de uma ação antes disso também, e às vezes você vê nem a prometazina nem o corticoide vão estar agindo em até 30 minutos de início do quadro, do início da aplicação, na verdade, né? E quem então que vai ter essa ação imediata? A nossa querida adrenalina, tá? A adrenalina tem um efeito praticamente imediato. Você vai quebrar aquela ampolinha de 1 ml que você usa geralmente para fazer a sua solução anestésica, vai aspirar de 0,3 a 0,5 ml e vai injetar no vasto lateral da coxa do paciente, que é um local muito mais fácil, ou no deltoide, tá? O início de ação é quase imediato, você vai ver uma melhora súbita do paciente e vai te permitir esperar o início da ação da prometazina e do corticoide. Você pode repetir essa aplicação da adrenalina a cada 15 minutos por até 3 vezes, tá? Então é aí que eu te digo, é besteira ter as coisas no consultório, né? Então eu acho que você tem que ter algumas coisas básicas no consultório. Um corticoide que possa ser administrado por via intramuscular, como a dexametasona, por exemplo. Um antihistamínico que possa ser injetado por via intramuscular, como a prometazina. Um corticoide, né, a gente falou, a adrenalina você tem que ter, tá? E você tem que ter um cilindro de oxigênio. Um cilindro de oxigênio aí você compra aí nessas lojas especializadas por um cilindro de 3 a 5 litros, que consegue manter um paciente com fluxo de 2 litros por minuto por até 1h30, tá? Você compra aí na faixa de 500 e pouco, 600 reais, né? Uma máscara com reservatório para você conectar nesse cilindro de oxigênio, uma cânulazinha de Guedel, né? Geralmente até vem junto, que é aquela cânulazinha, vou mostrar na foto aí para vocês da cânula de Guedel. Você introduz na boca do paciente de lado e gira, porque a ponta dela vai ficar lá atrás da língua. A gente sabe que a maioria dos colegas não estão capacitados para entubar um paciente numa situação de emergência no consultório. Então, se você tiver essas medicações, se você tiver uma cânula de Guedel para você simplesmente enfiar na boca para ela sair atrás da língua e ministrar um oxigênio, a chance de você ter de o paciente ter uma parada é muito menor. Então, a nossa sequência vai ser qual nessas situações de emergência, tá? Aplica o corticoide, aplica o antihistamínico, aplica a adrenalina, abre o oxigênio, 5 litros por minuto, que seja, tá? Coloca o oxímetro no dedo do paciente, pega a cânula de Guedel, entra de lado, introduz, coloca ela atrás da língua do paciente, com o biquinho para fora, encosta a máscara por cima, deixa o oxigênio fluir, porque se você não tiver a cânula, a língua vai cair para trás e o oxigênio não vai chegar onde ele tem que chegar, traciona a mandíbula do paciente para frente, porque a queda da mandíbula, né, para trás, né, já quando o paciente está deitado, e aquela da base da língua são as principais causas dessa obstrução, que não deixa o oxigênio agir. Então você faz a tração da mandíbula, introduz a cânula de Guedel, coloca a máscara de oxigênio, faz o contato com o resgate, e isso pode salvar a sua carreira e fazer toda a diferença, tá? Eu vou deixar aqui para vocês esse fluxograma mostrando aí como conduzir algumas situações de urticária e angioedema, tá? Leiam com calma, pausem o vídeo aí para vocês poderem acompanhar e entender um pouquinho melhor. Então eu acho que não faz mal. No meu consultório eu tenho medicamentos para tratar situações de infarto agudo do miocárdio, eu tenho aspirina, eu tenho para o paciente mastigar, eu tenho o Isordil sublingual, eu tenho beta-bloqueador, tá? Metoprolol, eu tenho medicações para diminuir a PA também, como captopril. Eu acho que você tem que ter um diurético de ação rápida, como a furosemida, tá? Se Deus quiser, você nunca vai precisar, mas é bom ter. Tem que ter um analgésico, tá? As situações de dor intensa podem levar o paciente a uma isquemia. Então, algumas vezes a exigência parece ruim, parece que estão te explorando, dificultando o seu trabalho, mas se você tiver problema, é raro, mas se você tiver, vai ser uma vez só, tá? É isso aí, gente. Essa foi a nossa aula. Muito obrigado.